longo do século XX, o mundo foi abalado por guerras devastadoras e transformações geopolíticas profundas. 2 guerras mundiais deixaram cicatrizes profundas, e o uso de armas nucleares no fim da Segunda Guerra inaugurou uma nova era de tensão, a Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética travaram um confronto ideológico que por diversas vezes esteve a um passo de se transformar em um conflito nuclear de proporções inimagináveis. Mesmo após o colapso da União Soviética, o clima de instabilidade nunca desapareceu por completo. Hoje, as ameaças persistem e as potências nucleares ainda se observam com cautela. No vídeo de hoje, vamos responder diversas perguntas cruciais. Por que nunca houve um confronto nuclear direto? Quantas ogivas estão ativas nos arsenais de Rússia e Estados Unidos? E o mais importante, quão real é o risco de uma guerra nuclear nos dias atuais? E fique até o final para entender o papel de uma nova e poderosa arma desenvolvida pelos russos, um avanço tecnológico que pode alterar radicalmente o equilíbrio global. Antes de começar, estamos rumo à meta de 1 milhão de inscritos. Parece muito, mas com a sua ajuda chegaremos lá. Se inscreva agora, deixe o like e faça parte dessa história. O que impede uma guerra nuclear? Desde o término da Segunda Guerra Mundial, o mundo tem vivido sob a sombra constante da destruição em massa, uma ameaça que, por mais paradoxal que pareça, tem funcionado como um dos pilares centrais para a manutenção da paz entre as grandes potências. Em vez de ser apenas um fantasma do passado, a perspectiva de uma guerra nuclear continua sendo uma realidade concreta, incorporada nas estratégias militares e nas decisões diplomáticas das nações mais poderosas do planeta. Ao contrário do que muitos gostariam de acreditar, o principal motivo pelo qual não houve um novo grande conflito mundial desde 1945 não reside apenas no avanço da diplomacia, no amadurecimento da comunidade internacional ou no fortalecimento de instituições multilaterais como a ONU, mas principalmente no medo visceral do aniquilamento mútuo. Esse medo foi sistematizado em uma doutrina estratégica conhecida como MADI, sigla para Mutually Assured Destruction, ou Destruição Mútua Assegurada. Ela parte de um princípio brutal e assustador, mas extremamente eficaz. Qualquer nação que iniciar um ataque nuclear sofrerá uma retaliação equivalente ou ainda mais devastadora, resultando na destruição completa de ambos os lados. Essa lógica dissuasória se apoia na certeza de que um conflito nuclear total não teria vencedores. Apenas perdedores, com bilhões de mortos, ecossistemas inteiros devastados, infraestrutura reduzida a cinzas e consequências climáticas e humanitárias catastróficas. Ao longo da Guerra Fria, essa doutrina foi o grande eixo em torno do qual girava a estabilidade entre os Estados Unidos e a União Soviética. Mesmo nos momentos de maior tensão, como durante a crise dos mísseis em Cuba, em 1962, por exemplo, ambos os lados recuaram do abismo da guerra total justamente porque sabiam que ultrapassar esse limite significaria a extinção da civilização moderna. Assim, a MAD funcionou como o mais eficaz sistema de contenção da história militar contemporânea. Para garantir que essa dissuasão fosse crível, tanto Washington quanto Moscou desenvolveram o conceito da tríade nuclear, um tripé composto por mísseis balísticos intercontinentais lançados a partir do solo, ICBMs, mísseis disparados por submarinos, SLBMs e bombardeiros estratégicos capazes de carregar armas nucleares. Essa redundância assegura que, mesmo que uma parte do sistema seja destruída em um ataque surpresa, ainda haverá capacidade suficiente de resposta para obliterar o agressor. Com o colapso da União Soviética e o fim da Guerra Fria, houve um alívio temporário. Tratados como o START-ME, 1991, e o Novo START, 2010, promoveram uma redução considerável nos estoques nucleares das superpotências. Houve também uma desaceleração nos investimentos em modernização desses arsenais. No entanto, essa fase de distensão não se manteve. A partir da década de 2010, o cenário começou a mudar. A ascensão da China como uma potência militar nuclear, o colapso de tratados fundamentais como o INF, Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, e a renovação dos arsenais por parte da Rússia reacenderam temores que pareciam superados. Atualmente,
O conflito entre a Rússia e a Ucrânia é um exemplo claro de como o espectro nuclear continua influenciando decisões estratégicas. A OTAN, ciente dos riscos de uma escalada que ultrapasse os limites do convencional, tem evitado um confronto direto com Moscou, mesmo diante de provocações e crimes de guerra. A possibilidade de que um erro de cálculo, um acidente técnico ou uma reação desesperada leve ao uso de armamento nuclear tático, mesmo que limitado, não é descartada por analistas militares. E como a história demonstra, uma vez que o primeiro passo rumo ao abismo é dado, os mecanismos de escalada podem ser rápidos e difíceis de controlar. Os arsenais. Sem dúvida, ainda hoje, a Federação Russa ocupa um lugar central no equilíbrio estratégico global, não apenas pelo seu extenso território ou por sua influência geopolítica, mas principalmente por seu vasto e sofisticado arsenal nuclear. Ao lado dos Estados Unidos, a Rússia compõe o eixo principal do armamento atômico mundial, sendo responsável por mais de 90% das ogivas nucleares existentes no planeta. Estimativas mais recentes sugerem que Moscou possua entre 5.500 e 6.000 ogivas, sendo que mais de 1.500 delas estão atualmente implantadas em sistemas prontos para uso, o que evidencia uma prontidão alarmante. Esse estoque colossal não é apenas uma herança dos tempos da Guerra Fria, mas sim o resultado de uma política deliberada de manutenção e modernização contínua, liderada pelo Kremlin ao longo das últimas décadas. Diferentemente de países como França, Reino Unido, Índia ou Paquistão, que possuem arsenais nucleares muito mais modestos e com vetores de lançamento limitados, a Rússia, como já falamos, sustenta uma estratégia nuclear baseada na clássica tríade nuclear. Essa estrutura garante a capacidade de segundo ataque mesmo após um ataque inicial devastador, perpetuando a lógica da destruição mútua assegurada, MAD, que continua sendo o cerne da dissuasão nuclear global. O componente terrestre dessa tríade ainda desempenha um papel central na doutrina estratégica de Moscou. Entre os mísseis mais conhecidos nesse segmento está o R-36M2 Voevoda, chamado de Satan I pela OTAN. Desenvolvido originalmente na década de 1980, esse míssil permanece operacional até hoje, devido à sua impressionante capacidade ofensiva. Com um alcance superior a 11.000 quilômetros e a habilidade de transportar até 10 ogivas nucleares independentes, MIRVs, o Voevoda representa uma ameaça formidável. Cada ogiva possui potência que varia entre 550 e 750 quilotons, e há relatos de variantes com ogivas únicas de até 20 megatons, uma capacidade destrutiva que beira o apocalíptico, sendo 1000 vezes mais potente que a bomba lançada sobre Hiroshima. Esse sistema de mísseis, embora antigo, é constantemente mantido e atualizado, sendo inclusive protegido por sistemas de defesa antibalísticos instalados nos silos. Além disso, o R-36M2 é projetado para penetrar defesas inimigas com contramedidas como alvos falsos e bloqueadores eletrônicos, o que aumenta exponencialmente sua capacidade de atingir o alvo mesmo diante de tentativas de interceptação. Vale lembrar que, por questões históricas e industriais, esse míssil foi inicialmente produzido em território ucraniano durante o período soviético, fato que hoje contribui para a complexidade nas relações entre Moscou e Kiev, especialmente após a anexação da Crimeia em 2014 e a invasão em larga escala da Ucrânia em 2022. Em paralelo, os Estados Unidos ainda operam o míssil LGM-30G Minuteman III, ativo desde 1970. Embora também dotado de capacidade MIRV, atualmente configurado com apenas uma ogiva por tratado, o Minuteman III possui menor potência e alcance em comparação ao R-36M2. Com cerca de 9.600 km de alcance e ogivas de até 475 quilotons, trata-se de um sistema confiável, mas já envelhecido. Gostando do conteúdo até agora? Então aproveite para fortalecer ainda mais o canal Curiosidades Incríveis. Inscreva-se, ative o sininho para receber todos os próximos vídeos em primeira mão e deixe seu gostei. Ele faz toda a diferença para que possamos continuar com este trabalho. E se você quer ver mais fatos e curiosidades fascinantes, escreva nos comentários. Quero mais histórias. Isso não só nos motiva a seguir produzindo,
como também ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas interessadas nesse tipo de conteúdo. Fez tudo certinho? Perfeito. Agora, vamos continuar com o tema de hoje. Novas ameaças. Nos últimos anos, um novo componente da estratégia nuclear russa tem causado crescente inquietação entre militares dos Estados Unidos e especialistas em segurança internacional. O míssil balístico intercontinental RS-28. Sarmat, apelidado pela OTAN de Satan II, anunciado com destaque em 2018 pelo presidente Vladimir Putin como uma arma invencível, esse novo sistema representa um salto tecnológico significativo em relação ao seu antecessor, o R-36M2 Voevoda Satan I, e já começou a ser incorporado oficialmente ao arsenal russo. O Sarmat é um míssil balístico intercontinental, ICBM, de classe superpesada, propulsionado por combustível líquido e projetado para penetrar qualquer sistema de defesa antimísseis existente ou previsto. Com cerca de 35 metros de comprimento e pesando aproximadamente 208 toneladas no lançamento, ele é considerado o ICBM mais pesado já desenvolvido, superando inclusive os mais potentes mísseis da era soviética. Sua capacidade ofensiva é impressionante. Cada míssil pode carregar de 10 a 15 ogivas nucleares. MIRV, veículos de reentrada independentes múltiplos, cada uma com poder explosivo de até 750 quilotons, o que somado representa um potencial de destruição equivalente a dezenas de vezes o da bomba lançada sobre Hiroshima. Mas o Sarmat não se limita à carga convencional de ogivas nucleares. Ele também foi projetado para transportar até 24 veículos planadores hipersônicos do tipo Avangard, capazes de manobrar a altíssimas velocidades enquanto se dirigem ao alvo, tornando sua interceptação praticamente impossível com as tecnologias atuais. Essa capacidade híbrida, de realizar tanto ataques nucleares quanto convencionais com precisão e velocidade, eleva drasticamente o nível de ameaça representado pelo míssil, inclusive em contextos não nucleares. Um dos aspectos mais preocupantes do Sarmat é seu alcance estratégico, estimado em até 18 mil quilômetros. Isso significa que ele pode atingir alvos em qualquer ponto do planeta, inclusive contornando rotas tradicionais de interceptação. Analistas destacam que ele pode ser lançado tanto em direção ao Polo Norte, rota convencional para mísseis soviéticos durante a Guerra Fria, quanto ao Polo Sul, onde os Estados Unidos não possuem defesas antimísseis significativas. Isso obriga o Ocidente a considerar a possibilidade de novas rotas de ataque, tornando suas defesas atuais parcialmente obsoletas. Outro ponto sensível é a fase de impulso extremamente curta do Sarmat. Essa etapa, que ocorre logo após o lançamento e antes do míssil alcançar o espaço, é normalmente o momento mais vulnerável para um ICBM, quando ele pode ser detectado e neutralizado por satélites equipados com sensores infravermelhos. No entanto, a curta duração dessa fase no Sarmat dificulta a identificação e o rastreamento do míssil, reduzindo drasticamente o tempo de reação para um contra-ataque. Além disso, a Rússia desenvolveu o Sarmat com tecnologias de evasão e penetração sofisticadas. Entre elas estão sistemas avançados de orientação e navegação, contramedidas eletrônicas e a liberação de iscas, pequenos alvos falsos projetados para enganar interceptadores antimísseis. Isso torna a tarefa de abater o míssil significativamente mais difícil, mesmo nos raros casos em que ele seja detectado a tempo. Outra inovação estratégica associada ao Sarmat é a possível defesa ativa dos silos de lançamento russos. Informações de inteligência sugerem que Moscou tem investido em sistemas de proteção localizados capazes de destruir cineticamente projéteis inimigos, como bombas guiadas, mísseis de cruzeiro ou até outros ICBMs, a até 6 km de altitude. Caso confirmadas, essas defesas comprometeriam seriamente a capacidade de ataque preventivo dos SEALs, que se baseia na possibilidade de neutralizar os mísseis ainda em solo antes que sejam disparados. Uma nova era de tensão? Durante os últimos anos, o foco norte-americano nesse campo esteve voltado sobretudo para a contenção de ameaças vindas de países como a Coreia do Norte, cujos programas nucleares e de mísseis têm levantado preocupações constantes. Contudo, a introdução de armamentos mais avançados por potências como a Rússia
está forçando uma reavaliação completa das prioridades estratégicas dos Guiabósias e da OTAN. O grande problema apresentado pelo Sarmat reside em sua imprevisibilidade e capacidade de penetração. Afinal, como já falamos, graças ao seu enorme alcance, ele é capaz de seguir trajetórias inusitadas para pontos onde as defesas americanas não conseguem cobrir atualmente. Esse fator complica ainda mais a tarefa de detectar, rastrear e interceptar o míssil a tempo. Além disso, o míssil carrega ogivas MIRV, capazes de se separar no espaço e atingir múltiplos alvos, e pode ser equipado com veículos planadores hipersônicos do tipo Avangard, que além de viajarem a velocidades superiores a Mach 20, ainda são altamente manobráveis, o que os torna extremamente difíceis de neutralizar. Nos dias atuais, o sistema antimíssil dos Estados Unidos é composto por diferentes camadas de defesa, como o Ground-Based Mid-Course Defense, GMD, os mísseis SM-3 da Marinha, os sistemas TIAD e Patriot. No entanto, a maioria dessas tecnologias foi pensada para conter ameaças mais limitadas, como ataques isolados de países com arsenais reduzidos, e não para lidar com salvas múltiplas de mísseis estratégicos russos com contramedidas eletrônicas, ogivas falsas e velocidades hipersônicas. Nesse contexto, a entrada em operação do Sarmat representa um divisor de águas. A expectativa do Kremlin é substituir completamente o sistema Satan-1 até o ano de 2027, tornando toda a força de dissuasão terrestre russa baseada em mísseis ainda mais moderna e potencialmente mais letal. Essa modernização coincide com uma série de declarações públicas do presidente Vladimir Putin, que tem reiterado que a Rússia precisa manter uma capacidade nuclear que possa superar qualquer defesa desenvolvida pelo Ocidente. A doutrina da destruição mútua assegurada, MAD, ainda se sustenta, em parte, por causa da tríade nuclear, a capacidade de lançar ataques nucleares por terra, ar e mar. Em especial, os mísseis balísticos lançados por submarinos, SLBMs, que continuam sendo um dos elementos mais importantes dessa tríade. Isso porque os submarinos nucleares armados com ogivas, como os classe Ohio dos Ebius-Base ou os classe Borei da Rússia, têm a capacidade de permanecer ocultos nos oceanos por longos períodos e são praticamente impossíveis de detectar. Isso assegura que, mesmo que um dos lados seja atingido por um ataque nuclear surpresa, ainda teria a capacidade de retaliar com força devastadora, um dos fundamentos da lógica da dissuasão. Contudo, o equilíbrio estratégico global parece estar entrando em uma nova fase. Após décadas de redução de arsenais nucleares, impulsionadas por tratados como o START e esforços diplomáticos de contenção, observamos agora um movimento de rearmamento acelerado. A modernização do arsenal russo, somada aos investimentos crescentes da China em suas forças nucleares e à manutenção dos programas nucleares de países como Índia, Paquistão e Coreia do Norte, aponta para uma nova era de corrida armamentista. Os Estados Unidos, por sua vez, têm reagido a essas mudanças com programas próprios de renovação. Um exemplo é o Sentinel, que deverá substituir o antigo Minuteman III como míssil balístico terrestre. Também há planos de atualizar os sistemas embarcados em submarinos e os bombardeiros estratégicos da Força Aérea. Mas esses projetos exigem tempo, dinheiro e consenso político, o que nem sempre é fácil de garantir. A questão que se impõe, portanto, é se estamos testemunhando o início de uma nova era de confrontação nuclear, não mais marcada pela ameaça de destruição total, como no auge da Guerra Fria, mas por uma competição silenciosa por superioridade tecnológica. E com o colapso de vários tratados de controle de armas nos últimos anos, como o INF e o ABM, o mundo caminha perigosamente para um cenário menos regulamentado, mais instável e possivelmente mais propenso a erros de cálculo. A verdade é que a escalada atual não é apenas uma disputa por força bruta, mas por superioridade em inteligência artificial, guerra cibernética, defesa espacial e armas hipersônicas. A doutrina MAD pode ainda não ter desaparecido, mas seu papel como elemento estabilizador já não é mais garantido. E você, o que pensa sobre tudo isso? Na sua visão, estamos diante de um risco real de conflito nuclear?
Compartilhe sua opinião nos comentários. Seu ponto de vista enriquece ainda mais esse debate. Aproveite para conferir se está inscrito no canal, ative o sininho para ser notificado sempre que novos vídeos forem ao ar e deixe o seu gostei. Isso fortalece nosso trabalho e nos ajuda a continuar trazendo conteúdos relevantes como este. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Agora, aproveite o vídeo que está aparecendo na sua tela. Basta clicar para continuar essa jornada com a gente. Até lá!